Vereadores bem votados da capital, um médico com experiência em missões humanitárias na Nigéria, uma comandante da brigada, o nome mais polêmico da direita em Porto Alegre e um jovem rapper e skatista. Vamos relembrar os melhores momentos da participação destes vereadores eleitos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bongado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega e para o seu verão. Eu estou no estúdio de verão Multi-RS, mas hoje nós vamos rever as entrevistas com os vereadores mais bem votados da capital. Para começar, o nome mais polêmico da direita em Porto Alegre, que vai para o 3º mandato na Câmara, Ramiro Rosário, do Novo. Tu foi o 4º vereador mais votado da capital, 16.450 votos, né? Um número de votos redondo para nos ajudar aqui a citar Exato. E a lembrar. Ficou surpreso com essa grande votação? Olha, Orestes, Fala a verdade. Não, na verdade a gente já andava nas ruas e via um feedback, um retorno das pessoas muito grande, né? A gente já sabe, eu já estou nessa há alguns anos, já participei de outras eleições, a gente sabe quando o retorno está sendo muito positivo das pessoas e as pessoas comentam, aí já entrou o vídeo no ar aí, né? Quer botar com som comentam. Aí, meu diretor? Quer botar ali o Ramiro comemorando? Bota com som, bota com pode som. Botar, solta o som aí. Aí, pé pesado, ó, a caranguejada aqui no Harmonia, vocês não queriam que saísse, né? A revitalização do parque, a gestão da iniciativa privada, o acampamento Farroupilha. Tá aqui, ó, a caranguejada. Tá aqui pra vocês. Bora, capitalista opressor! Abaixa os grandes empresários! A gente bate, a gente briga, mas se diverte, né? O primeiro quer sair, o outro caranguejo puxa pra lá, tá? O caranguejo do PT, o caranguejo do PSOL, o caranguejo do PCB puxar o Porto Alegre pra baixo. E eu não queria o Harmonia concedido. Nós estamos fazendo caranguejada com 13 caranguejos. 13, acima deles. Vamos celebrar aqui a concessão da Harmonia, uma cidade desenvolvida, e vamos botar aqui o PSOL e o PT pra assar. É o seguinte, caranguejo que foi pescado para consumo humano, tá? Antes que os provedores animais achem que a gente está judiando. Antes que os chatos venham incomodar. Eu tinha de petista mesmo, isso aí. E não era panela, debate de ideia. Esse aqui é feito pro abate. Volta aqui, pode deixar rodando as imagens ali. Isso representa um pouco das tuas últimas aparições, especialmente nas redes sociais. Depois de uma eleição para deputado estadual frustrada, e que aí tu seguiu um pouco aquela onda, tem que ficar mais no centro, tava no PSDB ainda, tu foi mais tímido. Quem te conhece sabe que tu sempre foi este Ramiro. Irônico, né? Bom papo também, né? Divertido. Sarcástico, bom de debate, forte no debate, mas lá nas eleições para deputado estadual, tu foi mais comedido, ficou mais ao centro. Todo mundo estava dizendo o seguinte, Ramiro, não, tá todo mundo cansado dessa polarização esquerda-direita, tu é do PSDB, tu tem que seguir aqui o caminho da razão. E aí não conseguiu se eleger, claro, foi a tua primeira candidatura a deputado estadual, faz parte, né? Quando tu foi primeira vez como vereador, também não se elegeu, né? Ajudou nessa caminhada, mas agora é o seguinte, essa troca, vou ir logo para a pergunta, né? Logo não, né? Fiz uma baita de uma introdução aqui. Mas por que eu quero te questionar isso? A saída do PSDB, indo para o Partido Novo, te libertou, te deixou mais livre para defender realmente o que tu acredita e o resultado agora nas urnas é fruto disso? Sem sombra de dúvidas, Orestes. Eu fui para casa, né? Finalmente estou em casa, num partido onde eu posso colocar as minhas ideias de forma muito clara, onde eu defendo aquele conjunto de princípios, valores, pautas que são do Novo e que são minhas também. Claro, eu ingressei no PSDB há 15 anos atrás, o Novo sequer existia. Naquela época nós tínhamos o PSDB como uma grande referência nacional contra o PT. Sempre era o segundo turno
alguém do PSDB e alguém do PT. Né? Mas, a bem da verdade, muito especialmente após o impeachment da Dilma, o PSDB perdeu o seu protagonismo, perdeu a sua capilaridade, perdeu a sua capacidade de representar a sociedade. Depois disso, vem e chega o fenômeno Bolsonaro, que fala o que as pessoas muitas vezes falavam dentro de casa, mas tinham vergonha de publicizar, de falar nas ruas. E o Bolsonaro, com aquele jeito dele, aquela forma dele se expressar, conseguiu traduzir isto, e a direita se consolidou muito depois desse fenômeno. E eu vejo que o Partido Novo... E coloca o PSDB, né, um pouco à esquerda, inclusive. O PSDB acabou se transformando numa geleia, né? Não dá para se dizer exatamente o que é o PSDB, né? O PSDB hoje, se a gente olhar para o passado, a gente consegue enxergar uma série de medidas de gestão muito boas, onde houve a administração do PSDB em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, com avanços em privatizações, em reformas da máquina pública. Sem sombra de dúvidas, há uma série de pontos que nos aproximam, inclusive, de pautas de direita. Agora, o PSDB se perdeu muito no meio do caminho, né? Não soube traduzir estas partes, esses pontos positivos para a população, e acabou também se embrenhando em pautas progressistas, em pautas pretensamente conciliatórias, que não traduzem o verdadeiro sentimento da sociedade, que é saber quem é quem está de um lado, quem está do outro. Né? E eu, com muita clareza, consigo colocar de que lado que eu estou, né? Do lado dos princípios da direita, do lado dos valores que a nossa sociedade foi fundada, e a gente tem um inimigo muito claro no país, que são aqueles que estão ao lado da esquerda, aqueles que querem diminuir o tamanho do indivíduo, da pessoa, oprimindo a liberdade das pessoas e valorizando apenas um Estado letárgico aí que nada entrega. Por que tu não foi para o PL, que foi o partido escolhido por vários vereadores, né, identificados com a direita? Nós temos muitos amigos no PL, tenho queridos amigos dentro do PL. Agora, eu vejo que o Novo é um ambiente que, de forma geral, eu encontro mais eco para aquilo que eu realmente acredito. Tanto é que na minha campanha, por exemplo, eu não usei fundo eleitoral. O Novo até permite agora o uso de fundo eleitoral, mas não utilizei. Eu fui o campeão de arrecadação nas pessoas, do campeão de arrecadação no CPF, de pessoas que voluntariamente doaram para a nossa campanha, porque acreditam na nossa proposta, e com isso a gente conseguiu fazer uma campanha bonita, robusta, e que chegou em 4º lugar dentre os 35 vereadores, né? Então demonstra que mesmo sem o fundo eleitoral, né, que é uma prática mais comum em outros partidos, inclusive no próprio PL, a gente consegue fazer essa diferença. O Novo também tem uma coerência ideológica, me parece muito mais clara e muito mais coesa do que o próprio PL. Tanto é que o Novo é o partido que mais faz oposição ao governo Lula no campo nacional. É um partido que é autenticamente, legitimamente de direita, e nós sabemos que dentro do PL existem alguns fios desencapados. Quanto é que tu gastou na campanha? Deu 200 e poucos mil reais, tem que verificar lá para fechar, mas deu 200 e poucos mil reais. Eu já vi tu falando nas redes sociais que uma vereadora do PCdoB, exato, ou do PT, gastou de dinheiro público mais de 600 mil reais. Mais de 600 mil reais. Quem que é a vereadora? 600 mil reais. A vereadora Abigail Pereira, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, gastou mais de 600 mil reais do teu dinheiro, dinheiro que tá, de quem está nos acompanhando aqui. Quando tu vai no supermercado, compra uma caixa de leite, tu paga imposto. Quando tu vai no posto de gasolina, abastece o carro, tu paga imposto. Quando tu anda de transporte público, tu também paga imposto, seja direto ou indireto. E a realidade é que todos esses impostos vão para o fundo eleitoral, e 600 mil reais apenas para uma candidata que não foi eleita. Tem outro colega do partido dela que também gastou 600 mil reais, que não fez a metade dos meus votos. Então, não, fez 1/3 dos meus votos. Então demonstra que a gente consegue fazer muito mais com menos. Por que o candidato a prefeito do Novo, Felipe Camozzato, não teve um desempenho na candidatura majoritária condizente com esse movimento que tu e até o vereador eleito também, Thiago Albers, conseguiram nas redes sociais? E por que o Novo não conseguiu isso? Por medo das pessoas da Maria do Rosário, por medo do PT. Houve uma migração de votos, uma presença desde o início do chamado voto útil nas pessoas em quererem votar no Melo para poder se livrar de um segundo turno ou para impedir que a Maria do Rosário pudesse crescer. Eu ouvi isso ao longo de toda a campanha, das pessoas dizendo, olha, eu gosto muito do Novo, gosto muito do Camozzato, queria votar no Camozzato, mas vou votar no Melo para não ter segundo turno. E
Quase aconteceu, né? Por uma questão de 2.000 votos, 1.500 votos. Se mais 2.000 ele tivesse migrado... Se mais 2.000 tivesse migrado, teria resolvido no primeiro turno. Mas o importante é que Felipe Camozato e o Partido Novo saíram fortalecidos desse processo. O Camozato saiu muito maior dessa campanha do que ele entrou, né? Isso também, para quem estuda, para quem analisa a política, sabe o quanto isso é relevante também. Camozato conseguiu se manter coerente ao longo de todo o período da campanha, com propostas, com projetos, mostrando também as fraquezas dos adversários. E com isso ele fez uma votação muito expressiva e conseguiu também formar a nominata do Novo, fazendo com que nós tivéssemos a maior votação da história do Partido Novo em Porto Alegre. Mas não aumentou o número de cadeiras, Ramiro. Por 300 votos. O Novo tinha 2 cadeiras e continua com Por 300 votos. Por apenas 300 votos. No final da apuração, já estava em 99, alguma coisa por cento, o vereador Mauro Pinheiro acabou passando e aí, por 300 votos, nós não tivemos a Júlia Zardo. A Júlia Zardo. Estava ali até o finalzinho mesmo. Até o final. A imprensa chegou a noticiar que o Partido Novo tinha feito 3 cadeiras. O que fazer agora, né, com essa responsabilidade, com esse caminhão de votos aí nas costas? O que tu pretende fazer no segundo mandato, no terceiro mandato? No terceiro mandato, honrar cada uma das pessoas que confiaram o seu voto na nossa candidatura, honrar a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil e trabalhar muito para que a gente possa ter um plano diretor diferenciado, moderno, robusto na próxima legislatura. Deveremos analisar ele no ano que vem, em 2025, avançar em pautas que nós acreditamos, como a concessão do saneamento à iniciativa privada em Porto Alegre, fazer com que a gente consiga também ter um partido fortalecido dentro não apenas de Porto Alegre, mas de toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul, seguindo os passos do que o Novo já está fazendo em outros estados. As maiores bancadas eleitas na Câmara de Vereadores são do PSOL e do PT. As duas que avançaram, né? Conquistaram 5 cadeiras. Como é que vai ser essa convivência, né, com pelo menos 10 vereadores do PSOL e do PT, baseado nesse teu último mandato, que foi de muito embate? Eu vou massacrar eles. Simples assim? Simples assim, vou massacrar eles, mostrar todas as suas incoerências, mostrar os seus podres, vou para cima deles, de cada um deles. Eles não vão ter paz. Recebi uma das vereadoras mais votadas de Porto Alegre, a comandante Nádia. Olha só. Foi a terceira vereadora mais votada. Esse é o teu terceiro mandato? Estou indo para o terceiro mandato. Quais foram as outras votações? Primeira votação em 2016, com 6.890 votos. Foi uma grande votação. Maravilhosa, eu digo, para a primeira vez. Sempre as pessoas que vão se candidatar me perguntam, não sei, eu acho que eu vou fazer tanto. Tem algumas pessoas que acham que vão fazer muito, não sabem a dificuldade de uma campanha municipal. E num primeiro momento eu sempre digo para as pessoas, olha, fiquem tranquilos que se eleger da primeira vez é algo muito difícil, porque tu tem que colocar teu nome na rua, tu tem que ser conhecido. Então uma segunda, terceira vez normalmente as pessoas acabam se elegendo. E para nós foi uma grata satisfação saber que já na primeira vez, colocando o nome para a vereadora de Porto Alegre, a gente fez uma votação surpreendente, uma votação maravilhosa, mas também porque a gente vinha da Brigada Militar. Eu tinha sido a primeira mulher a comandar um batalhão no estado do Rio Grande do Sul. Isso deu uma visibilidade muito grande, não apenas a comandante Nádia, mas as mulheres gaúchas, a Brigada Militar que quebrou paradigmas. Eu fui a criadora da Patrulha Maria da Penha, enquanto na Brigada Militar, e eu acho que todos esses ingredientes exatamente acabaram agregando na questão política. Em 2020, no segundo mandato, nós quase que duplicamos o número de votos, fizemos 11.172 votos, numa campanha bem dificultosa, porque nós estávamos enfrentando a pandemia, as pessoas não queriam pegar panfletos nas ruas, as pessoas estavam mais dentro de casa. Quase não teve campanha de rua. Quase não teve nada de campanha de rua, bem tu falaste, e mesmo assim, 11.172 pessoas foram às urnas, colocaram a sua confiança novamente no trabalho que a gente já tinha apresentado
deputado em 4 anos e estava ali, ou seja, chancelando aqueles 4 anos e me colocando novamente na Câmara de Vereadores. E agora, terceira campanha para vereadora de Porto Alegre, também uma votação para mim muito expressiva. O salto é ainda maior, né? Então vai de quase 12 mil para 18 mil votos. 11.172 para 18.010 votos. O que me chamou muita atenção nessa eleição municipal agora, especialmente ali na Câmara de Vereadores, é que as votações foram muito altas. Sim, né? pela primeira vez. A tua foi muito alta, porque assim, no ano passado a Karen Santos, né, que foi a segunda mais votada agora, ela foi a mais votada com 15 mil votos. Exatamente. Isso, né? E aí veio em segundo lugar o Pedro Ruas e depois eu como terceira. Na verdade eu era a quarta, mas o Camozato, como se elegeu a deputada, eu passei a terceira posição nesse mandato que nós estamos terminando, né? Então agora a gente teve 4 votações acima dos 15 mil do ano passado. E todas as outras, né? Todas Sim, as 10 foram mil. muito altas. Sim. Por que ocorreu isso? Eu acredito, eu tenho feito uma avaliação, que essa nova legislação eleitoral, que tem algumas nuances diferentes, elas tenderam, e os resultados mostram, a retirar partidos pequenos dali. E a gente viu também o número de candidatos por partido. Também. Que acaba, né, concentrando mais os votos. Em 2020, nós tínhamos mais de 1.500 candidatos e agora 600 ou 580, 680, um número bem diminuto. Diminuiu o número de cadeiras na Câmara, de 36 nós passamos para 35. E os partidos pequenos que não estavam em federações, eles acabaram também não elegendo os seus candidatos, que ficaram muito abaixo do que a gente já esperava, aquela régua a tábua ali de corte, né, que a gente fala. Em geral, Esqueci o foi termo. 20 mil votos. Como é que foi nessa eleição, a senhora lembra? Como é que é? Para conseguir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ah, sim, agora foi 19 mil. 19 Até mil. porque nós tivemos... Torno, né, mas já foi maior, né? Foram 21 mil em 2020. No ano passado, na eleição passada. Na eleição passada. Por que diminuiu? A gente teve um número muito grande de abstenções. E o número de cada cadeira, né, do quociente ali, se dá exatamente pelos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. E nós tivemos uma abstenção na capital de 31%. Mais de 400 mil pessoas não foram votar. Sendo que a média nacional foi 21%. No estado também, né? Foi 21%. No estado também. Ou seja, o município que mais teve abstenção foi a capital dos gaúchos, o que nos deixa, de uma certa forma, até apavorados com isso. Por que será que as pessoas não foram votar? Porque elas não têm interesse, porque elas estão desacreditadas na política, porque elas acham que a multa é tão barata que, não vou lá e pago R$4 depois de multa. Algumas pesquisas que eu vi, comandante Nádia, e também pelo que eu sinto, né, conversando com as pessoas, o principal motivo é esse, descrença com a política. E aí eu quero saber de alguém que não era da política, que nunca pensou em ser, porque a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas que aí aceita uma missão e agora está no terceiro mandato. O que a vereadora comandante Nádia, agora no seu terceiro mandato, pode fazer para ajudar a trazer mais pessoas a participarem da política? Sabe, Orestes, que eu falei que nesse momento dessa campanha a gente tinha que primeiro fazer com que as pessoas quisessem votar. A gente não chegava pedindo voto. Primeiro, tu tinha que fazer um convencimento das pessoas irem votar, para depois oferecer o teu número e o teu trabalho. Eu sempre digo que a política é algo muito bom e que ninguém vê tartaruga em cima do poste. Ou seja, se existem políticos nefastos, se existem políticos corruptos, se existem políticos que não correspondem com aquilo que o eleitor quer, eles não chegaram lá de graça. Os eleitores estão votando naquelas pessoas de forma errada. A política, e eu sempre... Muito importante essa tua pergunta, eu sempre falo que a política é um instrumento. Um instrumento para o bem ou para o mal. Assim como uma caneta que tu tá aí na mão é um instrumento. Se eu entregar uma caneta, que é um instrumento bom, para uma pessoa analfabeta e uma folha em branco, não vai sair nada mais do que rabiscos ali. Agora, se eu entregar essa caneta e uma folha em branco para uma pessoa que
que sabe ler e escrever, dali vai sair um poema, vai sair um bom projeto de lei, vai sair um artigo, vai sair uma história, como é a história ali que a gente estava aqui assistindo do casal que se elegeu em Rodeio Bonito. Vai sair tanta coisa legal, como uma música, enfim. Assim como uma foice. Uma foice também é um instrumento. E é um instrumento que, na mão do agricultor, ele vai saber bem o que fazer com aquela foice para melhorar seu espaço ali de trabalho. Mas uma foice, que é um instrumento, na mão de um camarada do MST, degolou um soldado da Brigada Militar em plena esquina democrática. O que eu quero dizer com isso? Que o instrumento é bom, mas ele tem que ser dado para a pessoa que sabe operá-lo de forma correta, tanto quanto a caneta, como a foice, como a política. Então, não deixem de gostar da política, porque a política é que muda tudo na vida das pessoas, seja no CPF, seja no CNPJ. A política pode aumentar o valor do cafezinho, a política pode aumentar os impostos, pode diminuir tributos, pode tirar a tua propriedade privada. A política, com um canetaço, pode fazer o maior caos ou o maior bem. Só que nós temos que nos envolver com a boa política sempre, porque é só ela que faz as mudanças necessárias na nossa cidade, no estado e no país. O que a senhora vai fazer com esse instrumento, que é o terceiro mandato, né, que a senhora está recebendo agora? Quais serão as suas prioridades? Olha, minhas prioridades continuam as mesmas. Segurança pública é algo que a gente vê nas pesquisas, que as pessoas clamam por segurança. E eu digo, é uma das coisas mais importantes, porque ninguém sai da sua casa para ir na creche levar o seu filho ou na escola se não souber que no entorno do local onde vai deixar seu filho tem segurança. Ninguém vai nem a um hospital, um posto de saúde para cuidar da sua saúde se souber que tem um tiroteio de gangues em torno do posto de saúde ou do hospital. Então, segurança pública é algo que nós temos que investir. Ela é cara, mas quanto vale, né, a vida do meu filho, do teu filho, filho de quem está nos assistindo? Para mim não tem preço. Então, o investimento em segurança é algo caro e que cada vez mais eu vou estar fortalecendo na capital, como, por exemplo, as câmeras de vídeo monitoramento que fazem um cercamento eletrônico, instigando isso no prefeito, mas também colocando emendas e buscando parceiros para que isso aconteça cada vez mais. Praças e parques com iluminação pública, com árvore podada, é segurança pública. Criança na vaga de escola, de creche, é segurança pública. Saneamento básico é segurança pública. E também trabalhar na questão do empreendedorismo. A gente sabe que não existe ação social sem dinheiro. E quando nós investimos, enquanto a gente trata o empresário como um amigo do nosso município, a gente faz com que ele possa gerar empregos, oportunidades, e essas vão gerar renda para que a pessoa possa levar comida para dentro de casa. Então, acho que essas duas pontas são muito fortes e dizem respeito a tudo. A educação, a saúde, a iluminação pública. E nós continuaremos combatendo as narrativas tortas da esquerda na Câmara de Vereadores. Os valores que estão invertidos, nós continuaremos combatendo e mostrando que ninguém faz nada sem a família, sem nossa pátria, sem Deus, sem a fé das pessoas e sem aquilo que é mais importante para nós, liberdade. Chegou a hora de escolher o espumante ideal para o seu verão. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores champanhes e espumantes nacionais importados para começar 2025 em grande estilo. Venha se refrescar com os melhores vinhos brancos, rosés e, claro, espumante, champanhas e cavas espanholas na Vinhos do Mundo. Os 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Lípio César 203 ou na Cristóvão Colombo 1493. Aprecie sempre com moderação. Poder RS faz um brevíssimo intervalo. Não saia daí, já voltamos aqui na Ubra TV e logo em seguida Multi RS a partir do dia 6 de janeiro. Não sai daí.
Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do mundo que tem os melhores rótulos para você celebrar o verão. Continuando com a nossa retrospectiva de 2024, vamos ouvir agora o médico pediatra, o Alexandre Bublitz. Ele já trabalhou em missões humanitárias na Nigéria. Nascido em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, ele assume o primeiro mandato na Câmara da Capital pelo PT. Bublitz esteve comigo no estúdio para falar sobre as expectativas para o cargo. Pode rodar. Me conta a tua história. Então, nasceu em Santa Cruz, por que veio a Porto Alegre? Quantos anos tem agora? Como é que é a tua família? Vamos começar do início. Então tá, a história vai ser longa então. Vamos lá. Bom, eu nasci em Santa Cruz do Sul, sou filho de trabalhadores lá, né? Meu pai sempre trabalhou com venda de carros, a minha mãe trabalhava nas fumageiras, que lá em Santa Cruz do Sul a gente tem muito, trabalhar na parte de RH. Eu sou o primeiro médico da família, vim para Porto Alegre, como muita gente vem do interior para estudar, né? Vim fazer a URGS, a opção que eu tinha era ou fazer faculdade federal ou fazer faculdade federal, não tinha outra opção, né? Era só isso, né? Era só isso que tinha. Passou no vestibular super concorrido. Passei no vestibular super concorrido. Tenho muito orgulho de ter estudado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse F, ele é um F importante, ele faz uma diferença, eu acho, na vida de muitas pessoas. Eu só sou médico hoje graças a gente ter uma universidade pública que dá essa capacidade, né, de ajudar a população. Sempre estive envolvido, né, já com o movimento estudantil lá da URGS. Quantos irmãos tu tens? Eu tenho uma irmã apenas. Tem uma irmã? Minha amiga, né? Eu vou contar aqui, a Juliana Bublitz, jornalista, né? Tua amiga, Sim. Ela fez URGS também? Ela estudou na PUC. Ah, ela estudou Ela na PUC. foi bolsista da PUC. Ah, legal. Passou em primeiro lugar, inclusive. Ela foi muito bem. Muito bom. Na época dela foi super bem, assim. Bom, eu sempre estive dentro do movimento estudantil. Quando eu me formei, cheguei lá para Bagé, sou tenente, uma coisa que pouca gente sabe, mas cheguei a... Entrou no exército? Entrei no exército também, trabalhei na fronteira como médico no período. Voltei para Porto Alegre, onde fiz a residência no Hospital de Clínicas. Eu sou pediatra de formação. Ali no Hospital de Clínicas é o Hospital da URGS, então é um hospital escola, que eu sempre tive uma vinculação muito boa. Todo esse período eu sempre estive vinculado ao SUS, sempre trabalhei junto com a população. Já trabalhei na Cruzeiro, na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro. Conheço bem a saúde da periferia da nossa cidade. Por que tu escolheu esse caminho? Da medicina? Da medicina, mas para atender pelo SUS. Por que é isso que tu faz? Olha, eu acredito que na vida a gente tem que tomar algumas escolhas que elas vão muito pelo coração, sabe? Coisas que a gente acredita. E para mim isso sempre teve muito a ver assim com o atendimento das pessoas. Eu me sinto muito bem estando trabalhando com o SUS, eu me sinto muito bem estando ao lado das pessoas, podendo conversar com elas, ouvir as histórias. Nenhum problema com quem trabalha no lado particular, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade e, né, eu tenho disso a partir do meu estudo na URGS, o fato de ter entrado numa universidade federal, eu tenho uma necessidade, eu acho, de devolver aquilo que me deram. Eu defendo muito isso, sabe, Alexandre? Eu acho que quem estuda, né, numa universidade federal e ganha, né, ganha uma profissão, isso custa muito dinheiro, né? Um curso de medicina custa, olha, 700, 800 mil reais, né? Às vezes mais. Ou mais até, né, numa universidade particular. Então, quem ganha isso deveria pelo menos devolver por alguns anos. Não precisa, claro, ser pela vida toda, claro, mas por alguns anos atendendo, então, a população mais carente pelo SUS. Tu fez isso por vontade própria, então é um baita de um exemplo. Me fala dessa tua ida, né, para a Nigéria, para fazer missões humanitárias. Tem tudo a ver com o que tu pensa, né? Claro. Assim, eu acho que isso foi uma construção um pouco natural, assim, para mim. Eu já vinha no entendimento aqui em Porto Alegre de trabalhar na periferia, sempre pensando e gostando muito. Médicos Sem Fronteiras, que é a organização a qual eu fiz parte, ela é uma organização que presta um trabalho muito bonito, né, no mundo inteiro. Me candidatei para ir fazer uma missão. Logo depois que eu tinha terminado a residência, fui chamado, fui lá para a Nigéria. A Nigéria é um país muito pobre, um país muito desigual. Ele fica logo abaixo ali do deserto do Saara, né? Então é um país subsaariano. Eu fiquei justamente na região nordeste, próximo ao deserto. Muito quente. Muito quente. E lá nós temos um conflito armado, né? Lá nós temos o Boko Haram, o Estado Islâmico. E esse conflito armado, ele acabou prejudicando ainda mais
a vida das pessoas que estão lá. Especialmente das crianças? Especialmente que, por das ser crianças. pediatra, deveria ser quem mais tu atendia. Eu trabalhei lá por 8 meses, né? Era uma missão de 6 meses inicialmente, eu fiquei um tempinho um pouco a mais para poder ajudar. Eu era médico pediatra, eu fazia já coordenação de uma equipe de 16 médicos nigerianos num hospital de desnutrição infantil. Eu atendia crianças ali, a maioria delas até 2 anos de idade no máximo, mas a grande maioria entre 6 meses e 1 ano, né? E eu vi todos aqueles casos que a gente vê na TV, dos casos de desnutrição, bem importante, né? Mas não só desnutrição. A Nigéria é um país que ela tem muito pouco apoio da parte do poder público no sentido de tu não tem um sistema público de saúde, lá não tem SUS, a maior parte do mundo não tem SUS, lá não tem colégio público, né? Então lá é um local, para te ter educação, tu tem que pagar pela educação, para te ter saúde, tu tem que pagar pela saúde. E aí tu vive num local onde as pessoas não têm dinheiro, muitas vezes nem para conseguir comer, para conseguir pagar um atendimento particular, fica muito difícil. Então, essas pessoas acabam não tendo acesso à saúde. Se não tem um sistema público de saúde, a gente não tem vacinação. Então, eu peguei lá uma epidemia de sarampo, logo quando eu cheguei. Sarampo. A gente não tem lá saneamento básico, que também é uma coisa que é dada pelo poder público, e isso faz com que a gente tenha outras doenças. Lá, a gente tem a malária, que tem muito a ver com saneamento, e a cólera, que é uma doença que aqui já foi erradicada há muitos anos, mas que lá ainda é presente. Então, eu atendia crianças com desnutrição, mas eu atendia crianças com malária, com sarampo, com cólera. Tudo isso ao meio de um conflito, ouvindo o som de metralhadora, ouvindo as bombas caindo, os helicópteros passando dentro desse contexto. Fiquei 8 meses lá, foi um momento de transformação da minha vida. Voltei entendendo que, por mais que eu pudesse estar ajudando, e lá a gente atendia em torno de 5.500 crianças por mês. E posso dizer com tranquilidade que boa parte delas morreriam caso a gente não estivesse lá. Mas por mais que eu pudesse estar ajudando lá, naquele meu trabalho, não cabia a mim fazer a transformação social lá. Cabia aos nigerianos. Eles que tinham que melhorar o país deles, tinham que modificar as condições de vida deles, acabar com a guerra, né, para poder realmente melhorar a sociedade. E aí eu comecei a pensar, qual é que é o meu lugar, né? E eu lembrei, meu lugar é no meu país, é no meu estado, é na minha cidade. Voltei para Porto Alegre, já pensando em entrar para um partido político. Até então tu não era filiado a nenhum partido? Não era filiado a nenhum partido. E por que tu voltou a Porto Alegre e não a Santa Cruz do Sul? Porto Alegre é a minha cidade. Se tornou tua cidade? Já faz bastante. Eu gosto muito de Santa Cruz do Sul, tenho um carinho imenso. Quem estiver ouvindo a gente de lá, eu gosto, meus pais ainda moram lá. Mas Porto Alegre se tornou a minha cidade de coração mesmo, né? Eu me desenvolvi como pessoa, me entendi como um adulto, como um homem ali em Porto Alegre, né? Então eu acho que eu devo muito a essa cidade e hoje eu me considero um porto-alegrense. Quando eu voltei, eu peguei justamente aquele período da pandemia. Eu fui coordenador médico da UPA Bom Jesus. A Bom Jesus, para quem não conhece, né, é uma região um pouco mais carente que a gente tem em Porto Alegre. Peguei todo aquele processo onde a gente teve os 600% de lotação. Eu coordenava uma equipe de 55 médicos lá. A gente tinha várias vezes ali 6, 7 pacientes que precisavam de ventilação mecânica. Infelizmente a gente não tinha só 3 ventiladores. Precisava tomar aquela decisão sobre quem ia para o ventilador, quem não ia. Foi um período muito difícil e foi ali que eu comecei a arrumar mais para a política mesmo. Porque enquanto a pandemia estava acontecendo e eu via aquelas pessoas sofrer e via aquelas pessoas morrer, a gente tinha ao mesmo tempo um presidente que estava fazendo piada sobre o assunto, falando sobre virar jacaré, fazendo defesa de uma medicação que não tinha comprovação nenhuma, que era a cloroquina. E aí eu comecei nas redes sociais a falar um pouco sobre a prevenção da Covid, falar sobre a necessidade do uso de máscaras, falar sobre o meu dia a dia, né, na UPA, falando com as pessoas, olha, cuidem-se, é uma doença séria, né, que pode causar muito mal. E, infelizmente, ela realmente trouxe um grande prejuízo para o nosso país, né? O Brasil. E aí tu decide para o PT, alguém te leva para o PT? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo PT, né? Votava já no PT antigamente e tinha uma vinculação com ele já desde os movimentos sociais e sobretudo dos movimentos de saúde, né? Não fui exatamente
levado nem nada nesse sentido, mas tinha uma relação muito boa com muitas pessoas que eram ali do PT, sobretudo pessoas que já faziam uma defesa do SUS, né? E aí acabei entrando Mas no quem te leva partido. pro partido para assinar a ficha lá? Foi o Valdeci. O Valdeci. Valdeci, que é lá de Santa Maria, que provavelmente vai ser o nosso Prefeito, né? futuro Valdeci prefeito. Oliveira, ex-deputado estadual. Ex-prefeito também, presidente da Assembleia. Uma pessoa muito boa, uma pessoa que é um trabalhador, que tem um grande coração. E que eu me dou muito bem com ele, mas eu me dou muito bem com muita gente ali dentro do PT. Me dou muito bem com a Maria do Rosário. Tenho certeza que ela vai fazer um belíssimo trabalho à frente da prefeitura em Porto Alegre. Mas tu esperava ter uma votação tão grande, mais de 7 mil votos? Né? Porque geralmente quem faz a primeira, se candidata pela primeira vez, não consegue fazer um número tão grande de votos assim. Eu confesso que não te conheci, né? Fiquei conhecido pela lista ali dos vereadores eleitos. A quem tu atribui esse teu sucesso eleitoral? Olha, eu acho que a gente fez uma campanha muito bonita, assim, né? Eu consegui conversar com muita gente. Eu acho que falta muito hoje pessoas que tenham já uma bagagem, que tenham um pouco de experiência. Eu sou uma pessoa, sou um homem jovem, mas eu me considero uma pessoa experiente, né? Eu sou professor universitário, né? Eu dou aula na Unicinos, professor de pediatria, de medicina. Sou hoje concursado do Hospital de Clínicas, né? Que é um hospital gigantesco, que faz um trabalho enorme para o Brasil inteiro, né? Uma referência em genética, em doenças raras. É um grande hospital. Tenho já experiência dentro de gestão, né? E estou me colocando para fazer uma política um pouco diferente, eu acho, sabe? Eu acho que a gente está precisando virar uma página na política atual. A gente hoje tem debatido na maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Em vez da gente estar discutindo os problemas de São Paulo, a gente está discutindo uma cadeirada. Né? Esse foi o grande tema das eleições. E eu acho que a gente está precisando de uma renovação, não só de pessoas, mas de uma forma de fazer política. Né? De fazer uma política mais séria, que realmente traga propostas de verdade para a população, que realmente possa fazer uma transformação na sociedade. A população em Porto Alegre sofre muito. Nós estamos com a maior fila de espera dos últimos 7 anos para especialistas. Qualquer pessoa que vai procurar, qualquer mãe que vai procurar atendimento para o seu filho num posto de saúde, acaba sendo encaminhado para uma UPA ou para um hospital porque não tem acesso a pediatra. Ou, quando chega na emergência, vê uma emergência lotada e tem que ficar horas lá esperando. E isso foi consequência de anos de descaso. O mesmo vale para a educação, onde a gente está chegando hoje em penúltimo lugar no índice do IDEB. Né? Porto Alegre está atrás de quase todas as capitais no Brasil, a gente está atrás do Acre, né? Algo que é... Mas o fracasso da educação em Porto Alegre tem muito a ver com 16 anos de administração do PT. Quando é que terminou? Quando é que foi a última administração do PT? Já faz um tempo. Já faz um tempo, né? A gente está, na verdade, há muitos anos sem ter nenhum partido de esquerda na frente de Porto Alegre. Porto Alegre está em torno de 20 anos com a direita na frente. E foi nesses últimos 20 anos que nós nos tornamos uma das piores cidades com relação à educação. Foi nesses últimos 20 anos que nós nos tornamos uma das piores cidades em nível de saúde. A gente precisa mudar e a gente precisa retomar. Tu é favorável à concessão e às parcerias, né, com a iniciativa privada, especialmente das UPAs e dos hospitais? Não sou. Primeiro, eu acho que a gente tem que esclarecer algumas coisas. Assim. Eu vejo muito o prefeito Mello utilizar a palavra parceria. Essa palavra ela não existe. Ela não existe em nenhum livro de economia, de administração, em nenhum artigo publicado. Existe terceirização. Agora, o nosso prefeito, que é um grande publicitário, que vem com seu chapéu de palha, ele utilizou isso como uma palavra mais bonita para, né, mascarar o que está acontecendo. Na verdade, a gente está fazendo uma grande venda de boa parte da cidade. Dentro da saúde e dentro da educação... Mas o Hospital da Restinga, o Hospital Vila Nova, que atendem 100% pelo SUS, e que foram construídos, inclusive, por grandes hospitais privados, né, como Moinhos de Vento, e que atendem hoje a população carente, né, de uma forma muito parecida como nos grandes hospitais. Isso não é positivo, na tua opinião? Depende da forma que a gente faz isso, tá? Em primeiro lugar, não sou contrário a ter qualquer tipo de ação nesse sentido. Entretanto, a gente sabe que os níveis hoje de qualidade do atendimento do Vila Nova e da Restinga são muito baixos.
né? A gente tem um trabalho de baixa qualidade sendo oferecido para a população. Quando a gente vai olhar números de mortalidade, quando a gente vai olhar números de morbidade, ou seja, aquelas pessoas que entram no hospital, mas acabam saindo com problemas, a gente não tem bons indicadores, não. O que a gente está vendo hoje é querer dar o jeitinho de vender as coisas pelo mais barato, sabe? Quer economizar na cidade, então vamos economizar na saúde e vamos terceirizar, que é mais baratinho. Vamos economizar na educação e vamos terceirizar, que é mais baratinho. Só que aquele barato, que a longo prazo sai caro. A gente acaba tendo uma saúde ineficiente, porque ela está sendo gasta do jeitinho mais barato. A gente acaba tendo uma educação ineficiente, porque a gente acaba fazendo ela do jeitinho mais barato. E isso, a longo prazo, não vai dar bom resultado. Como é que a gente vai ficar com uma cidade qualificada se a gente não tem uma educação de qualidade para as crianças? Para você enxergar bem em 2025, tem que ir na Fábrica dos Óculos. Todas as armações com 50% de desconto. Tem Lacoste, Calvin Klein, Porsche, Just Cavalli, Tommy, Ray-Ban, Fila, Oakley, Empório Armani, tudo isso na Avenida Berlim 832. Siga no Instagram, @Loja Fábrica dos Óculos. Vai lá também e pede para parcelar, viu? Sua armação, a sua lente, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma lente e uma armação da Oakley, certo? E você pode parcelar em até 10 vezes só na Fábrica dos Óculos. A gente também entrevistou o vereador Giovanni Bill, jovem líder comunitário, rapper e skatista, que assume o seu segundo mandato na Câmara da Capital. Vamos ver. Chegou a te surpreender essa votação expressiva aí de mais de 12 mil votos? Me surpreendeu. A gente tem um planejamento, a gente trabalha... Eu acompanho muito o teu trabalho, viu, né? Trabalhei lá na Câmara de Vereadores aí nos últimos anos e tu sempre foi muito ativo, especialmente ali na região norte, na região leste da cidade. Mesmo. Então, assim, eu não tinha nenhuma dúvida que tu ia se eleger, mas mais de 12 mil votos, então, foi meio surpreendente. Foi muito surpreendente, assim, porque a gente vê os vereadores, normalmente, que rompem a bolha dos 10 mil votos, são vereadores que atuam na pauta ideológica, né? São vereadores que atuam na pauta de opinião, né? Ou está num polo ou está no outro, né? Então, para nós que somos de uma linha de centro, eu atuo no centro democrático, romper essa barreira dos 10 mil votos, com certeza foi surpreendente e me pegou de surpresa. No meu cálculo mais estimado, assim, e eu tenho uma equipe que a gente vai muito para a caneta, né? A gente calcula, a gente está trabalhando nessa região. Na minha melhor cenário, eu faria 8 mil votos. Né? Então, chegar a essa marca aí para nós foi uma surpresa boa, muito boa, que a gente está assimilando até esse momento aqui contigo. Eu estou assimilando ainda isso. Já conseguiu fazer aquela avaliação ali, urna a urna, região por região? Porque ali é que realmente fica evidente o que surpreendeu, né? Às vezes espera lá fazer 100 votos numa, 200 na outra, e aí estoura, faz 1000, por exemplo. Opa, alguma coisa aconteceu. Já notou algo diferente em alguma região da cidade? Já notamos. Aonde? Nossa equipe foi para a caneta. Então, na Zona Leste de Porto Alegre, na região 113, para nós foi uma grande surpresa. A gente sai dali com 1.900 votos. Então, uma região que eu nasci, na verdade, eu nasci na Bom Jesus, Erécio. Nasci na Bom Jesus e minha mãe foi para Mário Quintana, que antigamente se chamava Vila Safira, em 94. Né? Então, eu tinha família na Bom Jesus, mas minha vida foi no Mário Quintana, como líder comunitário. E eu volto para Bom Jesus como vereador. Então, por mais que eu tenha nascido lá, eu tive que resgatar um histórico familiar, mas nós conseguimos ter essa identificação com a comunidade e nós nos surpreendemos com a votação que a gente fez lá. Mas tu sempre esteve muito presente, né? Presente. Acompanha vários eventos lá na Zona Norte, Zona Leste da cidade. Tu sempre tá lá, a gente sempre te encontra. Eu até brincava, né? Tu tinha um clone, às vezes parecia que tava em 2, 3 lugares diferentes. Como é que tu pauta? É legal, assim, tu vem de 2 regiões muito carentes da cidade. Muito pobres, né? Tu veio de uma família humilde. Como é que agora, né, chegar, então, assim, ao segundo mandato na Câmara de Vereadores, o que tu quer dar em troca para quem te elegeu? Tu sabe que eu continuei morando no mesmo lugar, eu moro na mesma rua, eu frequento o mesmo mercado. Eu logo que entrei para a política e
isso surgiu dentro do orçamento participativo, dentro do OAP, das plenárias do OAP, e o meu mandato, hoje se fala em mandato coletivo, mas o meu mandato é um mandato coletivo porque o meu mandato é feito por líderes comunitários. E nasceu nas assembleias E nasceu nas assembleias do orçamento participativo. O meu chefe de gabinete é um líder comunitário, o meu coordenador político é um líder comunitário. Quem trabalha comigo é líder em alguma área dentro de um setor da comunidade, ou é um líder na área da cultura, é um líder empresarial, é um líder religioso. Então, eu sou cercado desses líderes e eu tenho um grande desafio que eu sempre brinco, eu carrego uma responsabilidade de ser um líder de líderes, né? Então, nós pautamos o nosso mandato em estar presente, porque e aí eu lembro que logo lá em 2015 que eu concorri, tentei, cogitando em concorrer para a política, aí um senhor muito experiente da comunidade, ele falou: Giovanni, a gente não mora no Brasil, a gente não mora no Rio Grande do Sul, a gente mora na cidade. E o vereador... Às vezes lá no bairro, a gente mora no Mário Quintana. Mora no Mário Quintana, a gente não mora no Brasil. O político mais perto é o vereador. E o vereador, ele tem que ser, para nós que somos pobres, como a gente compra um açougue que é mais perto, porque se a carne estiver ruim, tu vai lá e troca. O teu mecânico tem que ser perto, porque se der algum problema, tu vai até ele. E o nosso político tem que ser esse de perto. Então vai, meu filho, e não muda isso. Isso ficou marcado para mim, então por isso a gente é um político presente, a gente está junto com a comunidade nos momentos difíceis, nos momentos bons, e eu consegui hoje enxergar que a comunidade reconhece isso, que a gente é o político presente. E tu tem um jeito tranquilo até de fazer cobrança. Tu não vai lembrar disso, mas eu era secretário de comunicação do prefeito Nelson Marquesan e estava numa assembleia do orçamento participativo lá no Mário Quintana. Tu pegou o microfone e aí alguém me cutucou aqui na mesa, ó. Esse aqui é o que fala por todo mundo que está aqui, agora se prepara. Fez uma fala forte, mas muito educada, né? Mostrando ali o que aquela comunidade precisava. E tu tem feito isso, né? Nessa era das redes sociais, tu não eleva o tom. Como é que é equilibrar isso, né? O teu tom que tu tem na comunidade, nessa conversa, né? Tete a tete, cara a cara, com essa quase exigência que as redes sociais têm de performar, né, de gritar mais altos que os outros. Então, esse é um grande desafio. Eu já fui muito influenciado Bill, aumenta o tom, aumenta o tom. Mas da onde eu venho, lá da comunidade, eu sempre aprendi que a briga, não tem quem ganha numa briga. Não tem quem sai vencedor de uma discussão. Os dois perdem. Porque um pode até ter performado melhor, mas não convenceu o outro. O outro saiu triste, o outro saiu bravo, mas ninguém ganhou. Então, numa briga, numa discussão, para mim, não tem quem ganha e nem quem perde. Os dois perdem. Então, eu aprendi que a gente tem que construir, que a gente tem que mostrar o problema, mas também mostrar a solução. Eu sempre falei que a maior virtude de um líder emergente dessa geração é um líder que tem a capacidade de sentar numa mesa, de apontar os problemas e de também apontar soluções e também estar disposto a ceder para chegar a uma solução. Né? Então, isso está bem formado assim, dentro do meu caráter, na minha personalidade. Eu sou bem convicto daquilo que eu acredito, mas eu estou disposto a divergir e a convergir também. Tu ainda anda de skate e canta um rap? Então, eu tô meio enferrujado. Até o pessoal botou isso na minha equipe, ria assim, quero ver tu andar de skate agora. Porque a vida política, ela exige bastante, né? A política, eu aprendi que ela é ciumenta, ela não te divide com mais nada. Boa. Ela é ciumenta, ela não te divide e acaba a gente não tendo mais tanto tempo pro lazer, pro meu próprio lazer. Né? Até os meus filhos, segunda-feira, eu tenho um filho de 3 anos e uma filha de 8 anos. E eu estava ausente, né? Eu passei 51 dias ausente e segunda-feira eu tive um momento de lazer com eles, assim, e a minha filha, pai, as minhas colegas na escola tudo falam bora Bill, falam bora Bill. Né? Eu falei, filho, o pai está construindo uma cidade melhor para ti e para elas, né? Então, eu sou instrutor de skate, eu tenho um projeto social de skate. Todo sábado nós estamos no projeto de skate. Aonde? Né? Lá no Parque Chico Mendes, que nós revitalizamos. Foi uma entrega de emenda do deputado Marquesan e entrega do prefeito Marquesan. Uma pista de skate lá no Parque Chico Mendes. Hoje o parque está totalmente cercado, a gente tem um projeto social lá, mas eu não ando em nível competitivo, eu ando em nível de lazer. Uma vez skatista, sempre skatista. E o rap, continuo cantando rap. Então tu vai encerrar o Poder RS de hoje cantando aqui um rap. Não pode faz ser? assim, rapaz.
Putz, claro. Se faz prepara assim. um pouquinho. Antes eu quero o seguinte, ó. Que tu imagine qual é a cidade, qual é Porto Alegre que tu quer. Sem demagogia, tá? Ali para os teus filhos, para os amigos deles. Se tiver que ter uma coisa, o que tu vai trabalhar intensamente nesse segundo mandato para a capital ter e que seja um legado para eles? Horácio, eu aprendi na minha vivência que o que transforma a vida das pessoas são as oportunidades que elas têm. Quando eu tive a oportunidade de trocar um microfone por uma arma, e essa oportunidade do microfone, ele me tirou de um submundo. Quando eu tive a oportunidade de expressar toda a minha revolta de juventude dentro do orçamento participativo com o microfone, isso me elevou para outros níveis. Então, eu acredito que a oportunidade é o que vai mudar Porto Alegre. Oportunidade para o jovem ter uma escola melhor, para ter um transporte público melhor, oportunidade para a comunidade ter saneamento básico e viver com dignidade, de ter um posto de saúde que dê, de fato, atendimento, né? Nós termos segurança, nós temos acesso à cultura, acesso a lazer. As oportunidades é que transformam a vida do ser humano e as oportunidades que somente a política geram oportunidade. Bom, pessoal, o Poder RS especial de retrospectiva fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, direto aqui do nosso estúdio de verão Multi-RS, no Ramblas, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá. Por hoje era isso, uma boa noite a todos e fiquem bem.